Então, o conceito de hoje, área de um triângulo. Só que esse triângulo que nós vamos aprender é em cima de 3 pontos, onde ele fornece para nós os 3 vértices na geometria analítica. Então, quando nós estudamos o conceito de geometria analítica, lá no começo, estudo da reta, nós estudamos o coeficiente angular. Se nós temos uma reta e nessa reta nós temos 3 pontos, isso significa que esses pontos eles são colineares. O que são pontos colineares? Colineares quando estão numa mesma reta. Coplanares quando estão no mesmo plano. Então nós temos aqui 3 pontos colineares, 3 pontos que estão numa mesma reta. Quando nós estudamos coeficiente angular, para nós sabermos se esses pontos eles estão numa mesma reta, nós fizemos o seguinte estudo: o coeficiente angular de AB tem que ser igual ao coeficiente angular de BC. Com isso nós provamos se esses pontos eles são colineares ou não. Caso eu queira, eu posso complementar, não tem necessidade de igualar a isso ao coeficiente angular de AC. Então, se existe a igualdade entre esses coeficientes, se esses coeficientes são iguais, significa então que esses pontos eles estão alinhados. Então, nós podemos afirmar com toda a certeza do mundo que esses pontos eles são colineares. Então, nós podemos afirmar que os pontos são colineares. Se esses coeficientes são diferentes, então os pontos não são colineares. Só que o estudo que nós vamos fazer agora é em cima do determinante. Então, se eu tenho 3 pontos, eu vou fazer o estudo do determinante. Ou seja, se o meu determinante desses 3 pontos, vou mostrar para vocês como que calcula, for igual a 0, então esses pontos eles são colineares. Então nós podemos afirmar com toda a certeza do mundo que os pontos são colineares. Agora, se esse determinante ele for diferente de 0, se o determinante for diferente de 0, então eles não são colineares. Então, eles não são colineares. Os pontos não são colineares. Se os pontos não são colineares, eles formam um triângulo. Se os pontos não são colineares, eles formam um triângulo. Então, nós temos aqui o ponto A, o ponto B e o ponto C. Observa então que eles não são colineares, eles não estão numa mesma reta. O ponto A, o ponto B e o ponto C formam para nós um triângulo. E se eu tenho aí no caso um triângulo, nós conseguimos então calcular a área desse triângulo. Esse triângulo está formando para nós uma certa região que nós conseguimos calcular a área. E como que nós calculamos essa área? A área, portanto, vai ser meio vezes o módulo, porque esse determinante pode dar negativo. Não existe área negativa, a área sempre é positiva. Então, vezes o módulo desse determinante. Então, sempre vai ser positivo. Sempre vai ser
positivo. E como que nós calculamos esse determinante? Então, nós vamos colocar XA, YA e 1. XB, YB e 1. XC, YC e 1. Então, esse vai ser o nosso determinante. Então, se esse determinante for igual a zero, nós temos essa situação. Os pontos, eles são colineares. Se o meu determinante for diferente de zero, significa então que ele forma para nós um triângulo. Se ele forma para nós um triângulo, nós conseguimos então calcular a sua área. Então, para nós calcularmos a área, eu vou obter esse resultado. Vamos considerar que esse resultado desse determinante deu menos 4. Então, o módulo de menos 4 é 4 vezes meio dá quanto? Dá 2. Então, aí no caso, a área desse determinante é igual a 2. Tá? Então, tire um print aí da sua tela, bata uma foto, que eu vou resolver um exercício aí com vocês, juntos. E aí depois vocês façam os demais. Então, o exercício 1, fala o seguinte para nós. Ele está pedindo para nós calcularmos a área do triângulo, cujos vértices são 1 e menos 2. Então, ele já está afirmando que esses pontos eles não são colineares. B, 3 e 6. E C, 7 e 2. Então, eu tenho 3 vértices aqui. Esses vértices, para nós do sistema cartesiano, vai formar um triângulo. Então, vamos calcular esse determinante. Então, vai ficar 1, menos 2 e 1, 3, 6 e 1, 7, 2 e 1. Esse é o determinante. Como que nós calculamos, então, o determinante? Dobra as duas primeiras colunas. Então, vai ser 1, 3 e 7, menos 2, 6 e 2. Agora, desce 3 quando desce é positivo, sobe 3 quando sobe é negativo. Então, me ajudem aqui. Então, 1 vezes 6, 6 vezes 1, 6. Menos 2 vezes 1, menos 2 vezes 7, menos 14. 1 vezes 3, 3 vezes 2, 6. Agora, quando sobe é negativo, sempre realizando regrinha de sinal. 7 vezes 6, 42 vezes 1, 42, quando sobe é negativo, menos 42. 2 vezes 1, 1, vezes 1, 2 vezes 1, 2, vezes 1, 2, quando sobe é negativo, menos 2. 1 vezes 3, 3, vezes menos 2, menos 6, quando sobe é menos, então isso aqui vai resultar mais 6. Esse determinante vai resultar quanto? Então, 6 com 6, 12, 12 com 6, 18. 42 com 2, 44, 44 com 14, 58. Esse determinante, então, resultou menos 40. Esse é o determinante. A área, então, vai ser meio vezes o módulo desse determinante. O módulo de menos 40 é mais 40,
40 dividido por 2, isso resulta 20. Portanto, a área desse triângulo é 20. O exercício poderia ter perguntado, esses pontos são colineares? Não, esses pontos não são colineares porque o determinante deu diferente. Diferente de zero. Diferente de zero. Perfeito? Muito fácil, muito simples, muito tranquilo.